Antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro que o meu ponto não é provar que o Felipe Neto não usou o criativo para pegar itens. Eu só quero mostrar que a maioria das provas de quem diz ter provado, entre aspas, que o Felipe Neto mentiu, não são bem feitas e possuem diversos furos. Pra gente saber realmente se ele usou ou não, a gente ia ter que ter todo o material sem edição e não tem como a gente afirmar nada sobre isso. Enfim, vamos pro vídeo. Sim, eu sei, eu falei que eu não ia fazer mais vídeo sobre isso, eu sei, desculpa, me desculpa. Mas devido a alguns comentários como: Ramon, você como é ser engolido por uma criança de 10 anos? Ei, Ramon, fizeram que expose tu, mano, expuseram você lá, mano, faz um vídeo falando lá pra nós. Bom, o vídeo em questão é este aqui: o advogado do Felipe Neto está errado. É do canal Detetive Craft 53. Eu vou dar uma erragida e falar o que eu acho sobre e... enfim, vamos lá. O primeiro argumento é sobre o Felipe Neto ser trocado do modo criativo pro modo sobrevivência. E no episódio em que isso aconteceu, foi justamente o episódio em que o Felipe pegou a cela no criativo. Mas e se eu te falasse que esse criativo aí no chat não foi o Felipe ter pegado a cela no criativo? Primeiro ele pegou a cela no criativo, depois domesticou o cavalo, certo? Quando ele domesticou o cavalo, apareceu no chat dele que ele conseguiu uma conquista. Só que no chat só aparece que ele usou criativo depois que ele conseguiu a conquista. Ele já tinha a cela, ele já tinha domesticado o cavalo. Por que ele usou criativo de novo? Então parece que os argumentos do Emine estavam certos o tempo todo. Sim, eu não tava certo naquela parte do meu vídeo em que eu teorizei que o criativo que ele usou naquele chat ali foi pra pegar a cela. Mas isso não prova que o argumento do Emine de que ele usou o criativo pra sair voando ou pra recuperar a vida tá certo. Eu estar errado não necessariamente implica no Emine estar certo. Tudo que a gente tem sobre esse caso são suposições e crenças. Não tem um fato concreto sobre pra que ele usou aquele criativo. Eu tinha uma teoria no meu vídeo, mas ela não tá certa, pelo visto. Você pode acreditar no que você quiser, mas isso não vai fazer aquela coisa se tornar verdade. Tudo que a gente tem sobre esse criativo que ele usou são teorias, não dá pra saber o que ele fez. E o segundo argumento que ele fala é sobre a torre ser construída no criativo. Como vocês podem ver aí, o Ramon fez uma estimativa de quanto tempo levaria. E ele diz que levaria 2 horas e 47 minutos. Mas aqui tá escrito o seguinte: o único empecilho seria a Guest. Por ele já ter armadura, acredito que isso não incomodaria muito e você sempre tem a opção de fugir. Essa frase, cara, tá muito errada, porque existe a chance de um Guest te atacar e você ir parar na lava. Não sei se vocês perceberam, mas ele acabou de negar o que eu falei e ele falou com outras palavras a mesma coisa. Eu fiz aquela estimativa de quanto tempo demoraria pra minerar aquela quantidade de quartzo e eu disse que um dos empecilhos seria a Guest, que isso poderia fazer você demorar um pouco mais, porque você poderia acabar morrendo de algumas formas. E é basicamente isso que ele tá falando. Você pode morrer pro Guest. Sim, ele negou o que eu disse e depois ele disse a mesma coisa. De acordo com as estimativas, cara, em 8 horas você conseguiria mais ou menos 3 vezes a quantidade de quartzo necessária para aquela torre. Ou seja, mesmo que ele tenha morrido 1 ou 2 vezes e perdido todos os itens, ainda seriam totalmente possível em 8 horas. 8 horas é muito tempo. Mas como no episódio em que ele terminou a torre, apareceu alguns quartzos no Nether. Aquela torre é necessária mais de 4.000 blocos de quartzo. Como ele ignorou algo que estava tão perto? Pois é, o Felipe realmente construiu a torre no criativo. Esse argumento eu vi em muitos comentários do meu vídeo e, bom, ele trouxe esse argumento aqui pro vídeo dele. Muita gente usa esse argumento, cara, e esse argumento é completamente absurdo. O Nether é quase infinito, ele é gigantesco, assim como o mundo normal do Minecraft. Ou seja, não é impossível você ter minerado uma quantidade absurda de quartzo e depois você ir pra um local onde tenha quartzo. Porque o Nether é gigantesco, você não minerou todo o quartzo do Nether. Eu vou dar um exemplo visual pra vocês. Vamos supor que o Nether é essa bola vermelha. E no meio a gente tem o portal, o local onde você foi pro Nether. Supondo que você tenha minerado pra frente, uma hora você vai ter minerado a quantidade certa, que no caso é essa linha um pouco mais escura. Mas em outra ocasião você acaba indo, sei lá, pra direita em vez de ir pra frente. Aqui, nesse local, vai ter quartzo. Mesmo você já tendo minerado uma quantidade muito absurda, porque o Nether é gigante. O Nether tem muito mais quartzo do que você necessita pra fazer aquela torre. O próximo argumento que o Ramon apresenta é que a edição do Felipe não quer mostrar os dias que ele sobreviveu, que foi assim que surgiram as provas que ele usou criativo. E o que o Ramon fala não faz sentido nenhum. É muito nada a ver, cara, porque tipo, em edição de vídeo, cara, você que trabalha com edição de vídeo vai saber que muitas das vezes a gente dá zoom no que a pessoa do vídeo tá falando pra dar enfoque no que ela tá falando, tá ligado? Mas se é pra dar enfoque, então por que a edição não fez isso antes? Bom, o primeiro ponto é que os dias, como eu já mostrei anteriormente, não provam nada. Os dias do Minecraft não estão provando que ele usou criativo. E existem editores e grupos de edição que editam
interpretam de formas diferentes. Eu mesmo já dei zoom em alguns vídeos, em outros vídeos não dei zoom. E, enfim, basicamente ele tá querendo ditar como deve ser editado. É bem parecido com o Imine faz. Ele quer ditar o que a pessoa fez. E se ela não fez aquilo que ele tá mandando, então pronto, ela tá errada. Ou seja, da mesma forma que o Imine faz, ele quer ditar o que os editores têm que fazer. Então ele descarta todas as possibilidades, simplesmente para o que ele tá falando esteja certo, para tentar provar o ponto dele. A linha de raciocínio dele é bem parecida com a do Imine. E o próximo argumento é sobre o cavalo esqueleto. Ele foi de uma longa distância até a casa dele, sem ficar com fome. Ele não comeu nenhuma carne. A única forma de acontecer isso seria se ele tivesse ido de cavalo, mas não foi o caso. Ele descarta a possibilidade do cavalo do nada. O Imine descartou a possibilidade do cavalo simplesmente porque ele não estava com o cavalo. Na verdade, ele estava, mas ele deixou o cavalo dele perdido no meio da mata. De novo, ele ignora todas as possibilidades pra tentar provar o ponto dele. Ou seja, o Felipe Neto não tinha um cavalo só. Esse cavalo que ele deixou lá não é o único cavalo que ele tem, ó. Por exemplo, nessa parte aqui, que é a parte que a gente tá discutindo, você vê que ele tá com um cavalo aí, e aí ele fala que vai dar o corte. E aí ali, nessa parte, ele tá com um cavalo ali do lado dele. Ele pode ter muito bem usado esse cavalo pra fazer o transporte. E sim, eu sei que os cavalos esqueleto, eles não podem ser transportados com um laço. Mas é muito simples você resolver isso. É só o Felipe Neto ir até lá com esse cavalo normal, ele monta num cavalo esqueleto e usa o laço no cavalo normal. E assim ele vai fazendo o transporte, sem ter que gastar a fome dele. E finalmente chegamos no último argumento. O Imine fala que o Felipe perdeu toda a armadura. O Felipe fala que vai dar um corte no vídeo e já vai estar com a armadura e com todos os itens dele prontos. Só que se você comparar a hotbar dele antes e depois do corte, não mudou praticamente nada. O Ramon simplesmente fala que ele reparou os itens dele na bigorna. Então eu fui investigar mais sobre isso. É bom lembrar que o Felipe tinha ferramentas de diamante. Para reparar ferramentas de diamante, você precisa de diamante. Então eu descobri que depois do corte, o Felipe tinha 36 diamantes e não tinha armadura. Para fazer um set inteiro de armadura de diamante, é necessário 24 diamantes. Então se subtrairmos 36 por 24, dá 12 diamantes. E quantos diamantes o Felipe tinha depois do corte? 12. Ou seja, os diamantes que ele gastou só foram gastos para fazer armadura e não para reparar suas ferramentas. Nessa parte, ele esqueceu de um pequeno detalhe. O Felipe Neto, no vídeo dele, fala que se passaram 2 dias, ou seja, teve um tempo aí que ele jogou e não gravou, e você não tem como saber se ele minerou mais ou não. Então, simplesmente ficar analisando o baú de antes e depois e falar que os diamantes que sumiram foram usados pra armadura e ponto final, e não tem mais diamante na jogada porque eu quero, porque o meu ponto tem que estar certo e ponto final. Não é bem assim. Tem um hiato ali, tem um espaço de dias que ele jogou que ele pode ter conseguido mais diamante. E ele não ia precisar reparar tudo também, porque ele não ia usar tudo e ter que fazer tudo de novo. Então não seria necessário vários diamantes pra isso. Enfim, eu fiz esse vídeo porque recorrentemente muita gente tava pedindo pra eu responder, pra eu fazer um vídeo reagindo aqui. E, enfim, esses foram os meus argumentos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam no canal, sigam nas redes sociais aqui embaixo. E é isso, galera, até o próximo vídeo. Falou!